Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. A gente vai saber aqui um pouco da deputada eleita Júlia Lucy e também vamos conversar com Humberto Alencar. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Obrigada. O programa Painel da Cidadania tem como objetivo cumprir fazer com que amplie a cidadania, né? Dar um suporte a mais para que a gente possa ter uma cidadania melhor exercida e talvez transformar essa nossa democracia de apenas uma democracia colaborativa, posso dizer assim, para uma democracia realmente participativa, ok? Júlia, vamos começar com você. Você é eleita agora, a Júlia trabalha no CNJ, é cientista política. Fiquei muito feliz, Lúcia, pela sua eleição. Desculpa, Júlia Lucy. Isso, é normal trocar. Exatamente. Pois, Júlia, fiquei muito feliz, conheci você na UNB, na turma de Ciência Política, falei a mesma coisa aqui pro Leandro Grazi, pro Fábio Félix, fiquei muito feliz. A gente conseguiu reeleger apenas 30 e poucos % da nossa Câmara Legislativa, muitas mulheres e pessoas que realmente precisa trabalhar com a gente, né? Pessoas que a gente confia no trabalho ali. Como foi para você ser eleita assim logo de primeira? E queria também que você falasse um pouco de você, para que as pessoas a conhecessem um pouco melhor e pudesse apoiá-la mais, a deputada Júlia Lucy. Ah, sim. Bom, primeiro, muito obrigada, Rócio. Eu fico feliz com um espaço como esse. Eu, como cientista política, defendo que a participação ela tem que ser cada vez mais direta. Nossa democracia agora, por causa dos nossos meios de comunicação, a gente pode sim ter um papel muito mais intenso. A gente não precisa esperar de 4 em 4 anos para ter a nossa voz. A nossa voz ela pode ser diária, utilizando a internet. A minha eleição foi uma surpresa, Rossi. Eu realmente não esperava ser eleita, trabalhei muito, fiz tudo que eu pude. Quem me acompanhou, via os meus stories, todo mundo viu meu esforço, minha batalha. Eu saía de casa todo dia, 6 horas da manhã, voltava 1 hora da manhã, assim, o trabalho foi realmente muito intenso, eu realmente não descansei. Mas a gente sabe que disputar com o poder econômico muito forte aqui no DF é muito ousado, né? Nós tivemos... inclusive, faz com que pessoas boas também desistam, né? Sim, com certeza, com certeza. Muitas pessoas deixam de concorrer porque não tem dinheiro, porque não tem uma estrutura. Isso afasta, né? Uma eleição pautada pelo abuso do poder econômico, que é o que a gente observa ainda muito forte aqui em Brasília, acaba afastando as pessoas comuns e pessoas boas do mundo político. Então, quando uma pessoa é eleita gastando menos de 30 mil reais, como foi o meu caso, e dentro de um partido que ainda está se construindo em termos de estrutura, quem foi do candidato do Partido Novo sabe, a gente não pode contar com uma estrutura partidária, a gente não teve isso. Cada candidato teve que fazer a sua campanha totalmente sozinho. Inclusive, o Partido Novo devolveu, né, o dinheiro que cabia a ele receber para financiar as campanhas. Que é o fundo eleitoral, né? Fundo eleitoral, não utilizamos o fundo eleitoral, esse ano foi de 1,7 bilhões de reais, é uma distribuição totalmente errada desse fundo, 98% vai para os grandes partidos, então já fica claro a intenção de não haver troca, de não haver oxigenação dos nossos representantes, mas o Novo abre mão do fundo partidário, do fundo eleitoral e cada um se lançou de uma forma muito corajosa. Todos os candidatos do Novo, eles têm esse mérito. Além de terem sido aprovados em um processo seletivo muito rigoroso, o que garante que eles sabem o que podem fazer ou não fazer, isso é muito importante de ser dito, porque a gente vê muitos candidatos, muitos candidatos ao Senado, à Câmara, prometendo levar um metrô para a Asa Norte. Por exemplo, porque a gente sabe que é uma competência do Executivo. No Novo, não. Todo mundo faz provas, as etapas são rigorosas. Eu mesmo não sabia sequer se eu ia ser aprovada. Cabíveis à sua orçada. Exatamente, dentro das suas competências. Porque nós, como cientistas políticos, nós sabemos, infelizmente, não existe educação política nas escolas. Não tem. Então, uma pergunta que eu escutava muito na minha campanha era: Júlia, me fale sobre o seu programa de governo. E eu muito educadamente falava, eu não sou candidata ao governo, eu sou candidata a deputada. E aí eu explicava as minhas principais bandeiras, que são fiscalização, redução de imposto, mulheres. A gente precisa entender que a gente precisa ter um conjunto de políticas públicas voltadas para as mulheres se a gente quiser ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E as mulheres bem representadas
Sim, porque quando a gente não tem oportunidades, igualdade de oportunidade, a gente tem aí uma dificuldade de representação política muito forte, como é o caso aqui do Brasil. Nós temos hoje, de um conjunto de 24 deputados distritais, apenas 3 mulheres. Exatamente. A nossa Câmara Federal está um pouco à frente de outros lugares, com 5 mulheres e 3 homens, apesar de... Pode continuar, Lúcia. Apesar de serem herdeiras. Herdeiras. Então, realmente, mas enfim, é uma mulher, tá lá, já tem um símbolo, já tem um símbolo ali representado, isso já é muito importante. Mas a minha eleição foi uma eleição totalmente independente, foi uma eleição que eu não me vinculei a um movimento ou a um nome muito forte. Essa é um outro ponto também a ser destacado, porque a gente observou que teve muitas pessoas que pegaram carona na onda Bolsonaro. Sem dúvida. Isso não é só do PSL, pessoas de outros partidos se associaram ao nome dele e subiram com o nome Bolsonaro. Eu não peguei carona com ninguém. Meu candidato a presidente sempre foi o João Amoedo, e em obediência à determinação do Partido Novo, eu fiquei silente no segundo turno. Ótimo. Porque se eu estou dentro de um partido, eu preciso respeitar aquilo que o partido determina. Sem sombra de dúvida. E eu não posso achar que eu sou uma simples pessoa física se eu acabei de concorrer a uma eleição. Exatamente. Então, realmente é um resultado muito feliz, foi uma surpresa muito boa. A minha ideia é exatamente encorajar que as pessoas realmente participem como candidatas e continuem participando do processo político de uma forma mais efetiva, como você mesmo iniciou sua fala. Perfeito. Maravilha. E a gente está aqui também com o Humberto Alencar. Humberto Alencar é servidor público, jornalista e campeão de pôquer. Humberto, seja muito bem-vindo. Foi candidato também a deputado e é do Partido Novo. Qual é a sua expectativa agora para essa legislatura que começa o ano que vem? E como é a política, como ela é? Vocês, a Júlia pautou bem aqui, que vocês estão fora dessa política como ela é, a política de barganha, a política de favores, que faz com que a Câmara deixe de ser representante do povo para ser um fiel, um assessor especial do governador. Como é que você pode ver isso? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Rossi pelo convite, dar os parabéns aqui à nossa deputada eleita, né, pelo partido. Foi realmente uma vitória muito boa, né, ter a Júlia eleita, então foi sensacional. Sobre essa campanha e a participação específica do Partido Novo, aqui em Brasília eu comecei a me interessar por política há muito tempo. Também formei na UNB em jornalismo e sempre gostei muito do setor público e de estar perto da política. Eu tive uma aproximação, em primeiro lugar, com o PDT na época do Reguf, participei de algumas reuniões, né, mas não cheguei só colaborando ali com ideias. Depois no PSDB, cheguei a me filiar ao PSDB, também participei mais forte, né, com a turma ali do Exalci e tal, mas quando eu conheci o Partido Novo, realmente foi algo que me chamou a atenção. E aí eu decidi, de fato, que queria participar como candidato, né? Participei do primeiro processo seletivo que teve aqui, foi um processo seletivo, como a Júlia falou, muito completo, vamos dizer assim. Dá um destaque nesse processo seletivo. O processo seletivo, ele acontece da seguinte forma. A primeira fase, a gente fez uma prova na internet, né, mandou um vídeo de 3 minutos e o currículo. Então você faz essa primeira... Um vídeo, uma apresentação, uma biografia? Pelos motivos que você deseja participar da política, quais são as suas pretensões, quais são suas propostas, um resumo, né, porque são 3 minutos. A segunda fase, a gente fez uma entrevista pelo Skype com pessoas, né, de vários diretórios, para que não tivesse aquela panelinha que como costuma ter nos partidos políticos, que fazem com que muitas vezes a pessoa não tenha oportunidade, né, de ser candidato. Então, essa segunda fase foi muito importante. E a terceira fase foram os eventos de rua. Então, literalmente, a gente ia para a rua para explicar a ideia do Partido Novo. E, por último, a gente fez um curso, né, de processo legislativo, direito constitucional. Mas o que chamou a atenção, especificamente, e que é preciso salientar no Partido Novo, é que existe uma pegada muito forte dessa questão da moralidade do setor público, né? Tanto que todas as pessoas que forem eleitas vão ter que ter uma redução, né, do que a gente chama de privilégios, número de assessores, verba de gabinete. Que vai bem na mesma linha do protocolo Reguf. Justamente. Porque o que acontece? Chamou muita atenção 2 pontos do Partido Novo, por conta do Amoedo, a questão do liberalismo econômico, mas tem uma questão muito forte, que eu acho que ainda vai ficar mais claro agora,
daqui para frente, que é essa questão da moralização do setor público, né? Principalmente do lado dos políticos. Então isso vai ficar bem marcante agora com os nossos parlamentares, né? A gente também tem que lembrar do governador Zema, que foi eleito também, que foi sensacional. Né? Vocês fizeram um governador, 9 deputados, né? Foram 8 deputados federais, né? 11 estaduais e uma distrital. Uma distrital. Maravilha. E o governador de Minas, né? Que vai ser bastante marcante isso. Né? E foi a primeira disputa eleitoral de vocês, né? Ou vocês disputaram a eleição municipal em 2016? A gente já disputou. Nós temos 4 vereadores. 4 vereadores? Isso. Ah, que maravilha. Em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul. Ah, certo. E, Rossi, eu preciso salientar que esses 4 vereadores, né, eles fazem um papel muito forte lá. Tanto é que o Novo tem um desempenho sensacional nesses estados onde já tem um vereador. Então, você vê, um vereador, ele dá uma repercussão muito forte dessas ideias que a gente quer implementar, né, de diminuição de privilégios, fazer aquilo que a gente, né, só escuta na televisão, né? Sabe? Aquele parlamentar europeu que anda de metrô e que todo mundo não acha um absurdo e que aqui no Brasil parece que é um absurdo. Pois é isso que a gente quer tentar implementar aqui. Inclusive eu vi, Júlia, você falando que quer usar os aparelhos estatais durante o seu mandato, como o SUS, né? Sim. Escola pública, o próprio transporte público mesmo. E como é que vai ser o gabinete da Júlia? Além de enxugar um tanto quanto dessas verbas, que é um tanto exorbitante, o número de assessores, e como vai ser o gabinete da Júlia e o comportamento da Júlia frente ao governo, ao executivo, diante do que a gente tem visto aí. A política, como ela a gente vê que quase todos os deputados apadrinham uma administração, apadrinham uma secretaria e muitos cargos ali, muitas vezes para fazer apoio ao governo. A gente só tem 2 tipos de deputado, o que apoia e o que é oposição. Como é que vai ser o gabinete da Júlia, usando os aparelhos estatais e esse comportamento com o executivo? O gabinete da Júlia é um reflexo da eleição da Júlia. Uma eleição independente traz um mandato independente. Perfeito. É simples assim. Dentro do Partido Novo, nós temos uma proibição de ter assento no governo, então eu não poderia ser secretária do Estado, por exemplo, em nenhuma das áreas, é uma proibição. Se eu fui eleita por né? Sim, mas infelizmente é o que mais acontece, né? A gente vê exatamente essa troca de apoio, olha, eu te dou a Secretaria X, que tem tantos cargos vinculados, e aí você vota favorável aos meus projetos. Já comprometeu totalmente a relação de peso e contrapeso, né? Do check and balance da teoria dos poderes. A gente não aceita isso. Então, a Júlia foi eleita para ser deputada, ela vai legislar e ela vai fiscalizar. O gabinete dela vai ser formado por pessoas técnicas. A gente tem o compromisso de reduzir no mínimo 50% das verbas de gabinete. Inclusive, é uma das premissas também do projeto Câmara Mais Barata. Não a redução, é a extinção da verba de publicidade, que hoje ela gira em torno de 27 milhões de reais. Também a extinção da verba indenizatória, que hoje ela é 15 mil reais, que é uma verba que tem pouco controle. A Câmara tem pouco controle sobre ela. Muitos deputados, inclusive, justificam o uso de gasolina que seria o suficiente para dar várias voltas ao mundo. Então, hoje, do jeito que está, não dá para continuar. A gente precisa, como o Humberto falou, moralizar esses gastos públicos. Sempre tendo em mente o objetivo de entregar resultado para a sociedade. Essas reduções, elas têm que ser realizadas, mas de forma alguma também de modo a engessar a atividade parlamentar. A gente precisa ter recurso para fazer uma atividade excelente para a população. Então, a gente precisa reduzir sempre com esse norte, de entregar resultado. Perfeito. E você, Humberto, o que acha dessa... Um dos maiores problemas que a gente vive no Brasil hoje, né, eu sou servidor público, eu trabalhei com jornalistas, cobria Ministério da Fazenda, Banco Central, esses ministérios da área econômica e saí, depois que eu entrei no setor público, para trabalhar com uma análise de orçamento. Então, os maiores problemas que a gente vive hoje no Brasil é o quê? A gente gasta mais do que arrecada. Isso é generalizado, né? União, estados, municípios, esse é um problema grave. Tanto é que tem estados que vão atrasar pagamento de servidores nos próximos meses, isso vai ficar bem claro. Ou seja, a gente gasta mal, arrecada muito e gasta mal. Essa é uma das bandeiras que a gente defende no Partido Novo. Esse ajuste fiscal tem que ser pelo lado das despesas. A gente não pode aumentar as receitas se a gente gasta mal. Então, é um dos pontos que a gente pretende ressaltar,
principalmente nesses mandatos dos parlamentares, né, para ficar claro, e o exemplo tem que vir de cima, não tem jeito, né? Quem comanda o setor público, literalmente, são os políticos, então não dá para, uma situação em que os políticos, né, têm privilégios, você tem que cortar despesas, né, e que são necessárias para fazer ajuste fiscal, muitas vezes em áreas essenciais. É bem problemático a população entender isso, quando você não tem legitimidade nenhuma para exercer, quando você não dá o exemplo, né? É verdade. E isso que o Humberto falou, até pegando o gancho do que ele falou, significa, quando ele diz assim, de equilibrar receita com despesa, a saída que a gente sempre observa, né, Humberto, é sempre aumentar a arrecadação. Vamos então aumentar as alíquotas, vamos tentar aumentar a arrecadação por meio da tributação. E o povo não aguenta mais pagar imposto. Isso todos, especialmente a população mais pobre. A gente sabe que a arrecadação no Brasil, o grosso dos impostos, eles são impostos derivados do consumo. As pessoas mais pobres, elas consomem toda a renda dela. Portanto, elas são as que proporcionalmente mais pagam imposto no Brasil. A gente não pode aceitar isso mais. Então, se a gente quer fazer esse equilíbrio fiscal, a gente precisa exatamente reduzir despesa. Agora, é importante destacar, gente, que reduzir despesa no governo não significa ter menos serviço público. Sem dúvida. Não significa reduzir qualidade. A gente, como servidor público, a gente sabe, a gente pode fazer mais se a gente tiver tecnologia, se a gente tiver inteligência de processo, se a gente tiver pessoas técnicas nas áreas que devem ser ocupadas por pessoas técnicas. Em suma, é uma questão de gestão. A gente sabe que a gente pode atacar na gestão para entregar serviços de qualidade para as pessoas. Entendi. Agora, nós tivemos, não só aqui no Distrito Federal, mas também no Brasil, um número grande de candidatos ao Executivo. Aqui no Distrito Federal foram 11 candidatos ao GDF. Na eleição presidencial, me parece que foram 13, né? 13 ou 14, mais ou menos isso. Isso mostra que a sociedade não se sente representada por muitos desses que são candidatos. Aqui no Distrito Federal a gente teve um segundo turno aí com troca de acusações entre o atual governador Hollenberg e o candidato novato Ibanez Rocha, que foi presidente da OAB, um advogado de sucesso. O que a gente pode esperar de um governo desse que entrou assim de uma forma meio confusa para as pessoas? Estava muito dicotomizada. De um lado Hollenberg, de outro Ibanez Rocha defendendo o novo, mas já entrando com a política com velhas práticas. O que a gente pode esperar de um governo que entrou nessas condições? Primeiro só quero pegar um ponto com você, até para a gente discutir aqui. Eu não sei se o fato de a gente ter muitos candidatos significa que a população não se sinta representada. Talvez o fato de termos muitos candidatos advém do fato de termos muitos partidos. Nós temos hoje 35 partidos. Se a gente cortasse todas as verbas públicas que financiam os partidos, será quantos que sobreviveriam? Humberto? Acredito que poucos. Né? Realmente. Tanto tentam, é que a gente vai ver agora alguns partidos que não superaram a cláusula de barreira e eles vão ter duas opções. Ou a gente se mantém como partido, mas sem dinheiro público, ou a gente se junta com outro. Eu quero observar como é que vai ser esse movimento. Porque a dependência do dinheiro público na estrutura partidária é muito grave aqui no Brasil sem também. Dúvida. E a gente precisa despertar na sociedade a ideia de que a política ela tem que ser ali diária. Então, como é que o Novo sobrevive? Com a contribuição dos seus filiados. Cada um ali paga a taxa que quiser pagar, a taxa mínima é de R$29 e é com isso que a gente sobrevive. Então, assim, quem acredita no projeto está ali realmente financiando o projeto. E isso, inclusive, nos motiva a ficar sempre na linha, né? Porque se a gente começa a decepcionar os nossos filiados, a gente vai perder filiado, vai perder financiamento e a gente está acabado. Inclusive, o Novo cresceu, né? Exatamente, porque essa ideia de participação, ela está crescendo na sociedade. Então, eu não sei se a gente tem muitos candidatos porque a população não é representada. Eu acho que é um resultado de muitos partidos. E ter muitos partidos é ruim para a democracia brasileira. As pessoas se confundem. As pessoas não entendem quais são os partidos que estão ali disputando, são muitas siglas e as bandeiras ideológicas, você fala, meu Deus, mas o que essa pessoa está falando? Ela está dentro de um partido que se diz liberal, mas ao mesmo tempo ela está falando uma coisa que, enfim, a gente percebe. A gente viu isso bem na eleição presidencial. Né? É isso, né? Você tem o PSL, que é o Partido Social Liberal, fazendo uma alfinetada ali, né? Mas uma das coisas que a gente tem que observar, e ficou claro nessa campanha, é que as campanhas que tiveram sucesso não necessariamente gastaram muito. Sim. A própria campanha do presidente eleito do Bolsonaro não foi uma campanha que se gastou muito.
né? A gente tem o exemplo lá do Zema também em Minas, que também teve uma campanha que também não foi, ou seja, não se justifica o fundo eleitoral da forma como foi feito. Não, qual era a justificativa? Que não se teria dinheiro para fazer campanha, quando na verdade, né, o que se verificou nessa eleição, que as campanhas mais baratas, mas com ideias, elas muitas vezes se prosperaram, ou seja, precisa da gente ter uma cobrança e uma reavaliação, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral nos próximos anos, né? Acho que isso tem que ser realmente avaliado pelo Congresso. A campanha do Amoedo custou quanto? Nossa, não tem esse dado. Mas com certeza não foi uma das campanhas que gastou. Foi uma campanha bem barata também. Parte custeada do bolso dele, ele tirou... Bem barata. O Amoedo arrecadou bastante em vaquinha virtual. Se eu não me engano, ele foi o segundo que mais arrecadou em vaquinha virtual. Então, boa parte do dinheiro da campanha do Amoedo veio daí. E aí, voltando ao que você perguntou, o que esperar do governo ibanês, na realidade, como você disse, ele vem do MDB, que é o partido mais tradicional na República Brasileira, e a gente sabe que o MDB está sempre ali onde está no poder, então, mais uma vez, a questão ideológica fica comprometida, eles têm uma habilidade incrível para estar ao mesmo lado do PSDB, ao mesmo lado do PT, enfim. O Ibanez, ele pegou carona nessa onda de renovação, né? As pessoas realmente queriam novos nomes. Eu nem sei se essa característica de campanha, as pessoas com essa necessidade tão intensa de ver novos nomes, ela vai se repetir em 2022, não sei. Ficou muito subjetivo, né? Essa questão do novo, de renovar. O que é ser novo? Tanto quanto subjetivo. Porque é o que eu sempre digo, sabe? Foi trocar 6 por meia dúzia. Exato. Tem muita gente que fala, eu sou um rostinho novo, e eu sempre digo, avalie. Não apenas a pessoa que está ali, o nome, mas avalie o partido. Quem é o partido? Qual é o partido? Está coligado com quem? Quem financiou a campanha daquele nome? Por isso que quando alguém fala assim, Júlia, tá legal para você a Câmara, né, a composição da Câmara, porque você tem muitos nomes novos. E eu falo, será? Apenas nomes, né? Representando pais, representando nichos. Eu gosto de falar, Rócio, especificamente do partido, porque o que acontece? A gente tem que ver práticas novas. E não adianta você ter uma mudança, tanto de partido político, mas que faz as mesmas coisas. Então, pegando alguns pontos específicos, né, do partido. Nós somos o único partido formalmente a favor do fim do foro privilegiado, o único partido político. Tem pessoas que são, mas não tem partidos políticos que são. A gente é o único partido formalmente a favor da Operação Lava Jato. Também tem políticos que são, mas não tem partidos que são. Nós somos o único partido que faz o processo seletivo dos candidatos, que não usa o dinheiro público para fazer. O mais importante, campanha, né, da formação política. Você tem elementos específicos para esperar que você tenha um comportamento diferente. Não é só uma mudança. Sai PMDB, entra PSL ou PT, que fazem exatamente a mesma coisa. Agora, aí, por exemplo, a gente também tem uma outra prática, que é o que é limite para reeleição. Então, a Júlia foi eleita agora, ela só pode ter uma reeleição dentro do Partido Novo. Então, outros partidos, o que o eleitor vai poder esperar, né, quando troca de partido, mas tem as mesmas práticas? Então, é isso que a gente tem que avaliar. É verdade. Eu acho que uma regra também interessante, para somar as que o Humberto colocou, é a impossibilidade de o nosso dirigente ser candidato. Então, o que significa isso? A gente tem o nosso presidente hoje, aqui do DF, que é o Edivar Correia, ele não pode ser candidato. Isso é incrível, porque eu tenho uma pessoa que não está atendente para nenhuma campanha, ele não está utilizando a máquina partidária para o nome dele, porque é isso que a gente vê nos outros partidos. Inclusive, a repartição do fundo eleitoral e partidário dentro dos partidos de democrática não tem nada. Verdade. A gente sabe que tem candidatos que são as estrelas do partido e eles recebem todo tipo de suporte e financiamento, enquanto que outros, que são os patinhos feios, não recebem nada. Então é mais um motivo que a gente se coloca contra o financiamento público. Talvez se ele tivesse uma justiça, se ele tivesse uma repartição, se ele fosse menor, poderia até ser discutido. Mas da forma como ele é hoje, não tem como. Hoje o fundo partidário e o fundo eleitoral servem para manter as mesmas pessoas de sempre no poder. Pelo menos é essa a vontade das regras. Do status quo mesmo. Exatamente, exatamente. Aí é difícil. Agora, uma outra questão que o pessoal... lembrando a você de casa que você pode contribuir com sugestões, indicando entrevistados, bate-papos, temas e alguma coisas que vocês gostariam de ouvir aqui através do website paineldacidadania.com.br ou através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Você também pode rever esse e outros programas através desse website ou solicitando nesse WhatsApp.
Uma outra questão que as pessoas gostariam bastante, as pessoas falam para a gente debater aqui, é em relação à representação das pessoas que são excluídas. Uma vez eu participei de uma entrevista e a repórter perguntou para mim por que no Distrito Federal tem tantos candidatos. Eu falei para ela que uma das coisas que mais acontecia é porque aqui não tem município. O deputado distrital faz aquele papel do vereador, do deputado e até mesmo de um prefeito ali da área onde ele mora, porque não se trata do voto distrital. E falei também que a questão de representação. Na Câmara Legislativa, a última legislatura, deputado evangélico me parece que tinham 8. Um policial militar, um bombeiro e algo assim. E a maior parte da população não se sente representada. Há algum projeto, alguma coisa em relação a esse mandato da Júlia Lucy que possa envolver mais as pessoas para elas se sentirem representadas? Sim. Nossa, muito legal essa sua pergunta, porque eu costumo dizer que na Câmara talvez eu seja a única pessoa que não pertence a nenhuma categoria, que não se coloca como representante de uma região administrativa ou tem uma causa muito bem definida, assim, com grupos sociais organizados em todo. Eu sou uma pessoa que representa a pessoa comum que está cansada da velha política e que acredita que pode ser diferente. Eu represento essas pessoas. Maravilha. Isso só aumenta ainda mais a minha independência, né? Eu não sei, eu não tive tempo de falar aqui, mas eu morei muitos anos na Ceilândia, eu morei muitos anos no Areal, hoje eu sou moradora do Guará, eu sei da dificuldade de ser pobre nessa cidade. Na pele, eu sei o que é isso. E é por isso que meu mandato vai ter total contato com as pessoas na ponta. Eu até já anuncio aqui para vocês, uma das novidades do meu mandato é ter o gabinete itinerante da Júlia. Vai ser uma Kombi, que eu vou ter um calendário, né, de visitação por cada região administrativa, a gente vai anunciar com antecedência para as pessoas poderem ir naquele dia e conversarem diretamente comigo, conversarem diretamente com a equipe. A gente vai fazer o levantamento, uma análise estatística daquilo que foi pedido e sempre destacando que o parlamentar ele não é o executivo, esse é um trabalho de educação, inclusive. Ótimo. Né? Porque quando alguém chega e fala assim, eu quero a calçada aqui, tudo bem, pode até ser que uma parte da emenda parlamentar venha para cá, mas a obrigação de colocar uma calçada aqui não é de um parlamentar, é de um executivo, é do governador. Como a gente não tem prefeito, como você bem colocou, é do nosso governador. Então, uma forma de manter contato constante com as pessoas, especialmente da periferia, é por meio do gabinete itinerante. A gente sabe que quem está morando lá no Sol Nascente não vai conseguir pegar um ônibus e me visitar na Câmara. Exatamente. Eu tenho uma... Até o acesso ao site da Câmara é horrível. Não, o site da Câmara é bem triste, realmente. E o meu site também vai ter esse objetivo de ser uma fonte de informações, de ser um ambiente mais fácil da pessoa transitar. Meu WhatsApp é uma coisa que é aberta a todo mundo, meu Instagram, meu Facebook. Então, assim, eu já tenho muito contato com as pessoas, eu já sou muito demandada. Agora, por exemplo, eu estava no Núcleo Bandeirante. E hoje, para as pessoas falarem com você, Júlia? Tem diversas formas, elas podem falar pelo Face, elas podem falar pelo Insta, elas podem passar a mensagem no LinkedIn, eu estou em todas as redes. Júlia Lucy? No site é www.julialucy.com.br, no Instagram é @julialucydf, no Facebook também. Tem o LinkedIn, que é Júlia Lucy Araújo, tem meu WhatsApp também. Mas acho que botando Júlia Lucy com Y... já vai aparecer, Perfeito. já vai aparecer. Uhum. Tem que ter contato. As pessoas também precisam estar presentes na Câmara. Nós vamos ter aí dias importantíssimos com votações estratégicas que a gente precisa lotar aquela casa. Beleza. E é por isso que onde eu tô indo, eu distribuo meu cartão, já peço, me passa aqui um oi, porque eu quero convocar vocês para estarem lá. Exatamente. Né? E sempre destaco também, gente, o papel do parlamentar é de fiscalizar. Se você vê uma pessoa que está prometendo emprego para todo mundo, essa pessoa não é séria. Não, esquece. Então tá na hora, eu não adotei essa postura durante a campanha, vou continuar da mesma forma. Eu sempre me coloco assim, de uma forma muito séria. Formação de gabinete. Para algumas áreas eu vou abrir processo seletivo, já até deixo aqui anunciado. Ainda não sei quais são as áreas que eu vou abrir processo seletivo, ainda estou estruturando gabinete, estou conversando com pessoas técnicas e aí eu vou abrir processo seletivo. Inclusive a intenção é que nem eu faça esse processo, é que uma empresa intermedie esse processo, para exatamente deixar bem claro que não teve nenhum tipo de indicação. Porque a gente precisa abrir, a gente precisa trazer mais transparência para o setor público. Júlia, a gente está chegando ao fim. Humberto, agradeço sua presença, agradeço, Júlia. E vocês têm um Twitter para deixar a mensagem final de vocês.
Ó, me procure a Júlia para conhecer o Partido Novo. Qual o seu contato, Humberto? Meu contato é no Facebook, facebook.com, Humberto Alencar, e no Instagram, humbertoalencar.bsb. Vocês me encontram lá. Agradeço muito sua presença, Júlia. Estamos abertos. Nesses 4 anos é o momento de a gente trazer mesmo as nossas demandas, as nossas sugestões de uma forma mais objetiva, mais direta, entendendo que ser cidadão traz responsabilidades e traz direitos também. Não é apenas direitos. Então a gente precisa estar presente, a gente precisa fazer a nossa voz ecoar de uma forma mais forte. Eu sou uma pessoa que está ali na Câmara e eu preciso da participação de todo mundo para a gente conseguir colocar os bons projetos em prática e poder fiscalizar o governo também. Maravilha, pessoal. Humberto, mais uma vez eu agradeço. Obrigado. Júlia, mais uma vez eu agradeço. E a você de casa, agradeço a oportunidade de bater mais esse papo gostoso com todos vocês. Um forte abraço em cada um e até a próxima semana.